Então, a nave espacial desligou toda a energia e o robô Lula não os detectou e saiu silenciosamente. O que era a tripulação Cypher operando à noite? O aparecimento do Neil o assustou. Através das palavras de Cypher, não é difícil ver que ele se arrependeu de ter voltado ao mundo real. Depois de Neil, saiu Cypher rapidamente, entrou no lado oposto da mãe, e era o agente especial que estava sentado lá, olhando para o delicioso bife em sua mão. Cypher esperava retomar ao mundo virtual e ser um homem rico. Ele preferia viver em uma confusão do que viver uma vida dura. O agente lhe prometeu, mas somente se Cypher entregasse a senha do computador do anfitrião de Zion. Cypher disse que somente o capitão sabia a senha, o capitão Morfeu. Na nave espacial, todos só podiam comer mingau. Não admira que Cypher quisesse desistir. Murphy queria levar Neil para ver o profeta e mandá-lo para a mãe por telefone. Na verdade, esse telefone era semelhante à porta conectada ao servidor. É claro, eles usaram a brecha do porto para fazer o login legalmente. Depois de sair, Cypher jogou um telefone celular na lixeira perto do ponto de desembarque, o que era conveniente para que os agentes pudessem rastrear. Voltando a esse mundo familiar e desconhecido, o clima de Neil estava muito complicado. Quando ele chegou à casa do profeta, conheceu um grupo de criança com funções especiais. Eles eram apenas alguns programas especiais acolhidos pelo profeta. Logo Neil conheceu o profeta, mas nunca pensou que o profeta fosse uma simples tia que cozinhava. Mas ela merecia ser uma profetisa. Ela inexplicavelmente disse, não importa, sobre o vaso. Neil quebrou a jarra no segundo seguinte. Depois de um exame de consciência, o profeta disse a Neil logo que enfrentaria uma escolha, e que alguém entre Morfeu e ele mesmo morreria. Quando um grupo de pessoas se preparava para voltar, Neil percebeu que algo estava errado, e os agentes que o seguiam cortaram suas linhas telefônicas. O pobre rapaz que vigiava assumiu a liderança na desistência e levou um tiro no corpo da mãe. Na realidade, ele não poderia escapar do azar. Com a ajuda do operador negro, todos se esforçaram para sair pela abertura atrás da parede do banheiro. Cypher, que havia desertado, tossiu na hora certa, expondo a todos. As balas choveram imediatamente. Para garantir a saída segura de Neil, Morfeu quebrou a parede para prender os agentes. Mas ele não estava à altura dos agentes, que eram bons em briga, então ele foi preso depois de espancado. Cypher, que escapou sozinho, atacou o operador negro e outros assim que voltou ao mundo real. Olhando para o corpo de Trinity, ele confessou ao telefone enquanto desligava os plugs atrás da cabeça de todos, o que equivalia a desligar os computadores com força bruta. As pessoas desconectadas morrerão, tanto na mãe como na realidade. Justo quando ele estava prestes a matar Neil, o operador negro se levantou tenazmente e atirou nele, salvando Neil e Trinity. Nesse momento, Morfeu está sendo torturado severamente. Quando os agentes invadiram sua consciência com sucesso, Zion, o último lugar de encontro da humanidade, será destruída. Nessa situação perigosa, Shao-Rei sugeriu desligar Morfeu, mas Neil decidiu entrar nele mesmo, no corpo da mãe, para salvá-lo. E Trinity também entrou no corpo da mãe com ele. No denso arsenal, os dois retornaram ao corpo-mãe armados até os dentes. Neil atirou no segurança na sua frente com uma mão e depois atirou com uma metralhadora de 360 graus em direção diferentes. O Trinity também fez uma bela aparição. Diante de um grupo de forças armadas, eles não eram tímidos de forma alguma. Trinity mais uma vez usou suas habilidades únicas, escalando os beirados e subindo as paredes e fazendo uma virada lateral para evitar balas perfeitamente. O pequeno universo de Neil também rompeu nesse momento, e os dois homens se fecharam na chuva de balas. Eu atiro, chuto, também desço. Todo o elevador acendeu um fogo violento. 3 agentes tomaram banho sob dispositivo de combate a incêndio, enquanto os homens e mulheres lutavam no telhado. Depois de resolver um grupo de pequenas galinhas, eles lutaram de frente com os agentes e atiraram com força. Quem sabe, como disse Morfeu antes, os agentes não teve nenhum efeito letal sobre eles, e Neil ficou sem balas. Os agentes estão começando a fazer movimentos. Surpresa! Neil é o salvador, e a velocidade da luz aprendeu uma nova habilidade de se esconder de balas. Devo dizer que esta é uma coisa muito bonita. Afinal de contas, é uma pena que eu tenha acabado de aprender
quase me machuquei com as balas perdidas. Quando ele quase morreu no local, Trinity chegou a tempo e atirou na cabeça do agente. Shao Rei construiu um helicóptero para eles e implantou a habilidade de dirigir no cérebro de Trinity. Eles voaram diretamente da janela do andar de detenção de Morfeu. Vamos perguntar se você é bonito? Além de mais, com a chuva de balas, Morfeu estava seguro. Depois de Morfeu, ele viu um agente e ele foi repelido e a energia interna saiu. Ele também se livrou de algumas algemas e viu Morfeu com um tiro na perna. Nesse esforço ao máximo para pegá-lo, mas o agente foi rápido e atingiu o tanque de combustível do helicóptero, Trinity enviou com seguranças 2 homens para o telhado, antes que o helicóptero perdesse o contrário. Nesse, agarrou a corda e um piscar de olhos agarrou com sucesso o Trinity, que saltou do avião e então bateu no prédio oposto que estava lindamente quebrado. Esse efeito especial, os dois se encontram com sucesso. Murphy, a terceira lâmpada, parecia inoportuna e acreditava firmemente que o seu julgamento estava certo. Neo era o salvador, o único. Morfeu e Trinity explodiram assim que o telefone foi transmitido. O agente o perseguiu e Neo, que não podia voltar atrás, decidiu usar de aço duro na sua frente. Ao mesmo tempo, depois de ficarem sem balas, os 2 homens tiveram que lutar corpo a corpo. Neo tinha aprendido várias habilidades antes, que finalmente entraram em uso. Os 2 homens tiveram uma luta difícil. No final, Neo completou com sucesso o contra-assassinato na linha de metrô, mas os agentes não puderam ser mortos, então Neo teve que correr como louco. Diante do cerco, ele não teve chance de respirar, mas foi finalmente parado pelos agentes e atiraram no peito dele. Ao mesmo tempo, o Lula robô subiu na espaçonave e destruiu o casco desenfreadamente. Quando o eletrocardiograma de Neo tornou-se uma linha reta, Morfeu ficou chocado. Como o Salvador poderia morrer? O beijo de confissão de Trinity, nesse momento, realmente o trouxe de volta à vida. A fada masculina Durila? Nesse momento, Neo era uma trapaça, que não só pode fazer com que as balas voadoras ficassem paradas, mas também tomá-las nas mãos facilmente. Nesse momento, tudo no mundo da mãe se tornou o código verde em seus olhos, o que mostra que um único o despertou e podia ver e analisar o código dos pais. Diante do ataque dos agentes, Neo não tinha medo algum, e até mesmo entrou diretamente no corpo dos agentes e fugiu. Na nave espacial, a Lula que entrou na cabine foi destruída pelo pulso de ondas eletromagnético, iniciado por Morfeu. E Neo voltou com sucesso, e os homens e mulheres que sobreviveram ao desastre se beijaram profundamente. O primeiro está principalmente no pano de fundo da história. Devo dizer que esse buraco no cérebro é o maior do que um pouquinho. A orientação do movimento de Ian Rapin leva as artes marciais orientais para todo o mundo. As cenas de bala evitando que Ken Reeves uma vez se tornou um clássico de cinema e de televisão, e esse trabalho marcante também é um trabalho famoso de Ken Reeves, que se destaca no conteúdo da história e efeitos especiais e expressão cinematográfica. Vamos pensar se o mundo em que vivemos é virtual ou real? Com algum conhecimento frio, new significa novo e moderno em inglês, e as letras são reorganizadas para formar uma. Trinity significa trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Morfeu é um deus relacionado ao sono na mitologia grega. Zion, a base revolucionária da humanidade, é Jerusalém na Bíblia hebraica.